Mangás, os quadrinhos japoneses. Existem quadrinhos que se tornam extremamente populares e isso não se prende só no Japão. Quando essa fama global acontece, é quase certo que a obra vai ganhar uma adaptação. A maioria esmagadora das vezes essa adaptação é em anime. O nome do que eles fazem já sugere, os estúdios de animação, ou melhor falando, os distribuidores de animação, têm o papel de adaptar. Ou seja, ela muda a obra e muda para melhor, pelo menos essa é a intenção inicial. Mas sabemos muito bem que nem sempre é isso que acontece. E o One Piece, a obra de Eiichiro Oda, é cercada por trevas. Ou melhor dizendo, Toei Animation, um dos maiores distribuidores de animação do Japão e com isso do mundo, adaptando aí obras gigantes como Dragon Ball, que foi revolucionário para a indústria, ou o próprio One Piece, um dos mangás mais bem avaliados da atualidade, que no momento da gravação desse vídeo está em terceiro lugar no top mangás do My Anime List. E se você caçar no mesmo site, só que no ranking de animes, você também encontra One Piece entre os primeiros, ou não. E é claro, essas notas estão mudando constantemente e a nota do anime pro mangá não é tão grande assim. São apenas 0,54. Se o mangá é tão bem avaliado assim, com uma nota de 9,21, o anime não deveria ter uma nota superior? Porque pensa comigo, Oda conseguiu passar tantos sentimentos com uma história cativante e desenhos em preto e branco. Felicidade, raiva, tristeza, desespero, alívio, prazer e por aí vai. Então por que em uma animação em que podemos ver os personagens se mexendo em um ambiente vivo, com cores e até imersivo às vezes, ouvimos as falas, as risadas, os choros de cada personagem. Ouvimos eles caminhando, acendendo um cigarro, comendo, escrevendo. Tudo isso enquanto ouvimos diversas músicas que se encaixam perfeitamente com cada momento. E mesmo tendo todas essas vantagens, não consegue nem mesmo superar a obra original. Simples como tá no título aí, nesse vídeo eu vou analisar aqui e te mostrar as diferenças entre o mangá e o anime de One Piece. O primeiro ponto que analisaremos aqui são os fillers. Filler é tudo aquilo que não está presente no mangá, só no anime. Esses fillers acontecem geralmente para que o anime não pare, porque o anime tem que manter uma distância considerável do mangá, para não ficarem sem material para adaptar e, claro, se os dois fossem lançados juntos demais, é possível que muitas pessoas não lessem o mangá e esperassem para assistir só no anime. E quando autores ali que publicam semanalmente ficam uma semana sem postar, os que postam mensalmente ficam um mês sem postar, que é bem comum na verdade, os famosos hiatos, não necessariamente, porque às vezes o autor só não consegue terminar o capítulo a tempo. E quando isso acontece, as distribuidoras de anime tendem a fazer episódios ou até arcos inteiros não canônicos. Claro, com a autorização do autor da obra original. E o One Piece, com seus mais de 1040 episódios, tem somente 10% de filler, que é pouco considerando o tanto de episódios e tempo que o anime tem. Tem alguns outros animes menores em número de episódio e com muito mais fillers. Em One Piece temos episódios fillers que você nem percebe que aquele episódio não foi feito pelo Oda. Tipo o filler em que Robin e Chopper ficam sozinhos ali e conversam. Esse episódio faz com que os telespectadores tenham muito mais apego pela personagem da Robin, que até o momento ali só tava existindo. Esse acontecimento não existe no mangá, assim como o episódio que mostra o passado do Zoro, com o Johnny e o Yosaku. E também dá muito mais apego ao personagem por parte do público. Tem alguns que você sabe que é filler, mas assiste mesmo assim porque é muito divertido. Por exemplo, o arco da Névoa Arco-Íris, que é bem interessante. A adaptação do segundo mangá one shot do Oda, Romance Down. E o ápice ali dos fillers que você sabe que é filler e assiste mesmo assim porque é divertido, são ali os crossovers com Dragon Ball e Toriko, que são fillers divertidíssimos, mesmo não fazendo sentido. Mas claro, também tem aqueles fillers que são tristes de tão ruim. Como o Fox. Sim, eu sei que o arco do Fox é canônico e chato pra caralho. Mas a Toei não achou chato o suficiente e meteu-lhe o retorno do Fox. Você tá de sacanagem com a minha cara. Dentro desses fillers ruins aí, temos também o Ano. Só que não esse, o do Paraguai. Sim, eu sei, ele tem momentos engraçados. Só que o que faz ele ser mal lembrado, o fato dele ter sido publicado no que para muitos é o melhor arco de One Piece em um dos melhores momentos da obra. E eu estou falando do ápice da luta do Kumadori contra o Chopper, em que Chopper usa sua Monster Point pela primeira vez e vemos Kumadori em choque.
ao ver aquele ser incapaz que estava sendo derrotado por ele se tornar em uma besta irracional diante de seus olhos. E imagina você acompanhar One Piece nessa época, esperar por uma semana para ver o decorrer dessa luta e ganhar de recompensa lá o Luffy cantando. Também temos cenas fillers, que são coisas que aconteceram no mangá, mas não do jeito que aconteceram no anime. E tem algo que obviamente estaria ali presente na adaptação por se tratar de uma obra infanto-juvenil. Claro, muitas pessoas mais velhas assistem animes ou desenhos, fale como você quiser. Mas é um fato que os maiores consumidores são as crianças, que são mais de um quarto da população mundial e possuem muito mais tempo livre para consumir esse conteúdo em massa. Se algo que eu tô falando é a censura. Mesmo eu sabendo que é necessário, eu não sei muito bem se mudar um headshot para um tiro a queima-roupa no peito pode ser dito como censura. Olha só a tragédia, é só capa de qualidade. Essa censura só não é mais tosca que as famosas censuras do dedo do meio do Lau. A mais conhecida é aquela lá no arquipélago Sabaody, em que o Kid chega, Lau mostra dedo pra ele, só que no anime não acontece isso. No anime, como eu já disse várias vezes, vira uma cena romântica. O Lau, após uma troca de olhares, chama o Kid com a cabeça e Kid fala que Lau tem atitude. É claro que tem muitas censuras ruins, e eu não tô nem considerando a 4Kids. Tem algumas que sim vêm por um propósito decente, por um propósito bom. Mas se tratando de One Piece, acaba desenriquecendo a obra. Como aquela que muitos já sabem, que no flashback de Sanji, Zeff salta no mar para salvar Sanji. Acaba prendendo a sua perna ali e termina tendo que arrancar ela ali, amarrando uma corrente de uma âncora, deixando o navio terminar o serviço. Os dois acabam em uma ilha deserta e Zeff deixa toda a comida que tinha para o Sanji. Isso no anime, que já é bem pesado. Mas no mangá, ele salva o Sanji sem perder sua perna. Mas no anime, o Zeff passa fome. Já no mangá, ele arranca sua própria perna com uma pedra para comê-la. É nítido o motivo da censura, a autoamputação que tem nos dois, mas no mangá é nitidamente mais pesado. Sim, já é algo muito pesado, mas canibalismo foi tão pesado que não conseguiram nem introduzir isso no anime. Mesmo eles não precisando mostrar, porque não foi mostrado também no mangá, modificando completamente a cena. Tem também a cara do Edward Newgate, que foi arrancada no mangá. Mas no anime, a única coisa que é arrancada é metade de seu bigode. Opinião minha agora, eu acho essa censura boa. Claro que diminui ali o nível de violência, mas o real motivo de eu achar boa é porque ela evita de uma adaptação porca. Porque, me responda, como seria para adaptar 2 episódios do Barba Branca sem metade do rosto? Mostraria o cérebro dele, coisa que não apareceu nem no mangá? Como seria para fazer ali um 360 do personagem? Mas uma coisa que eu acho ruim, que acaba vindo dessa censura, é o menosprezo ao Akainu. É claro que aquele não era o homem mais forte do mundo em seu auge, mas mesmo assim conseguiu surrar ali o Akainu. Mas assim, na minha opinião, quem matou o Barba Branca foi o próprio Akainu e não o Tite. E convenhamos, se fosse o Barba Branca do começo da guerra, não precisa nem ser o auge, contra a tripulação do Tite, ele ganharia, falo isso de boa. Eu digo mesmo, o maior responsável pela morte de Barba Branca foi o Akainu, que arrancou metade do rosto dele e fez 2 buracos no peito barra barriga dele, deixando o velho mais pra lá do que pra cá. Mesmo assim, eu não entendo o motivo de subestimarem ele. Sendo que no anime ele só deixou de tirar metade da cara dele, ele ainda furou o bucho e o peito dele. Saindo um pouco da censura, também temos mudanças de acontecimentos, como a introdução da Nami, que foi introduzida em cima da hora, somente no momento em que ela era necessária. Isso lá em Orange Town, quando ela entrega o Luffy pro Bug, com o intuito de roubar o tesouro do Palhaço Estrela. Já no anime, a Nami já aparece no primeiro episódio, e ela se encontra pela primeira vez com o Luffy quando ambos estão ali fugindo da marinha, dando ali mais dinamismo da introdução da maior heroína da série. Tem o arco do Gaimon, que acontece mais cedo no mangá, e só Zoro, Luffy e Nami vão pra lá, mas no anime o Sop também vai, e isso é depois do arco da Vila Syrup. E claro, já com o Mary. E às vezes eles fazem mudanças ali nos acontecimentos que são desnecessárias, além disso ainda ruim. Em um dos episódios em que os Mugiwaras estão ali viajando no deserto, Zoro, Chopper e Luffy acabam achando um poneglyph. E cara, os poneglyphs são uma coisa muito importante na obra. Você não pode simplesmente pegar e colocar onde bem entender. E é claro que não tem no mangá esse poneglyph. E tem a mudança mais atual, que o Zoro usa Haki do Rei lá em Wano, mas antes mesmo de ser confirmado que ele tinha Haki do Rei no mangá. Só foi revelado um tempo depois. Zoro despertando seu Haki do Rei é uma coisa muito foda, mas no anime foi totalmente desnecessário e mal utilizado. Zoro usa uma das técnicas mais fortes e raras do mundo de One Piece contra os Randola do bando do Kaido. Isso foi praticamente só um spoiler. Erros. É bem comum ver erros em One Piece, ainda mais na animação.
que é simples para não dizer ruim na maioria das vezes. Ainda mais depois do time skip, que só piora. Entre esses erros de animação temos o Zoro quebrando seu próprio braço, também tem muito. Mas muito personagem sem mão, Luffy com 4 dedos, Zoro Jesus simplesmente multiplicando tudo. Tem cena em que ele duplica sua bandana, tem cena em que ele mesmo se duplica. Isso daí ele aprendeu quando tava dando um rolezinho lá em Konoha. Ace vai atrás de Shanks pra agradecê-lo e... espera aí, Shanks aparece com um braço a mais, já que ele perdeu seu braço para um rei do mar que fica ali nas proximidades da Vila Fucha. Erros assim são comuns em animes mais antigos, isso não é exclusivo do anime, já que mesmo no mangá tem cenas erradas, como por exemplo o Luffy com 2 chapéus, lá no arco do Baratie, ou a bandeira de Shanks sem a cicatriz, lá na Vila Fucha. E também tem alguns erros ali, algumas incoerências que chegam a ser engraçadas. Tem um arco que só tem no anime, ou seja, um filler, que Zoro corta várias correntes de aço. E alguns arcos depois, Zoro tem uma luta ali com o objetivo narrativo de ganhar um power-up e cortar o aço. Agora que eu te mostrei essas diferenças, qual é melhor? Existem erros nos dois, mas claro, nada que estraga a sua experiência completa. Muito pelo contrário, às vezes você consegue tirar até boas risadas de alguns erros. Falo por experiência própria, já que quando eu tava assistindo o Zoro cortando aço lá em Alabasta, lembrando do azar que a Toei teve, fazendo ali uma cena tão boba pra passar despercebida, mas feita arcos antes ali de Alabasta. Arco em que o foco do Zoro é cortar o aço. E os arcos e episódios fillers são lá grandes problemas. Porque assim como eu já disse, tem fillers que são bons e você nem percebe que é filler. Claro, aqueles que você percebe e acha uma merda, só você pular simplesmente. E convenhamos, pro número de episódios de One Piece, ele não tem tanto filler assim. E ali entre os acontecimentos fillers, que na maioria é por causa de censura, o mangá tem muitas coisas impactantes que foram capadas ali na versão animada. E isso é um ponto negativo no anime. Como eu já disse no começo, mesmo o anime tendo todas essas vantagens, não conseguiu superar ali o mangá. Isso porque a arte de Eiichiro Oda é muito única e pra mim, bonita, me agrada. Tanto a mais cartunesca do começo quanto a atual, eu gosto. Mas eu não acho o mangá bom só por causa da arte, e sim pelo jeito que o Oda faz a arte. De um jeito simples, pelo menos no começo era assim. É maravilhoso você ler o mangá ali e não ficar 2 horas ali tendo que resolver um puzzle para descobrir o que tá acontecendo em um painel do mangá. Simplicidade foi algo que ficou meio em falta em Wano, tendo ali muitos painéis mais sujos, digamos assim. Eu acho que isso ocorre pela forte influência das pinturas japonesas, que nitidamente serviram de inspiração para Oda fazer esse arco, assim como o teatro japonês. O exemplo da pintura japonesa em One Piece é a Grande Onda de Kanagawa, gravura de Hatsushika Hokusai. Literalmente aparece ali no começo de Wano. É nítido, conseguimos ver até a transição ali entre os traços. Resumindo, o que eu quero dizer? Oda se inspirou nessas pinturas japonesas que são cheias de detalhes para fazer ali o arco de Wano. Por isso eu acho que ele é tão sujo assim, cheio de detalhes. Já que no arco atual diminuiu um pouco isso. Eu tô gostando muito da arte de Oda no arco atual porque tá definitivamente um pouco mais simples que o Wano. E algo que é muito comum é ver pessoas reclamando aí de outras obras por não conseguirem entender cenas de lutas no mangá, assim como já reclamaram de Wano, que eu já vi. A maioria esmagadora de capítulos de One Piece é nítido, é compreensível ali, cada quadro. Claro, exceto o Wano. Acho sim, bem mais complicado de entender, mas é sim bom e bonito. Claro que o anime, na maioria das vezes, é muito mais fácil de compreender. Mas se você ler o mangá, você vai entender do mesmo jeito e vai economizar tempo ainda. Que é o próximo tópico, tempo. A conclusão final aqui é que entre o anime e o mangá, eu indicaria para quem nunca assistiu ou leu, ler. Sim, eu prefiro mangá. Muito disso por ser simples e fácil de entender. Oda no mangá consegue explicar até o mínimo dos detalhes. E todas as personalidades e as relações entre os personagens são cativantes de tão bem feitas. O que mata esse debate pra mim é o tempo que você pode economizar lendo o mangá. Para alguém que não acompanhou One Piece desde o começo, nos dias atuais com o número de capítulos e episódios que o anime e o mangá tem, acaba se afastando ainda mais da obra. Cada episódio de One Piece tem ali seus 23 minutos, tirando 3 minutos de opening e ending, sobra ali uns 20 minutos. Claro, isso quando não tem aqueles 5 minutos do quê? De um flashback, de uma cena que vai ser importante para agora? Não, de uma recapitulação do que acabou de acontecer no episódio anterior. E convenhamos, dá pra ler um capítulo antes de 20 minutos.
Eu mesmo gosto de ler sem nenhuma pressa, aproveitando cada painel e interpretando ali direitinho cada fala. Demora em média 10 a 15 minutos para ler um capítulo. E sim, eu cronometrei. Agora que eu lembrei, eu nem mencionei o fato das mulheres sem costela. Também porque não é uma diferença, nos dois tem isso. É claro que a Toei conseguiu piorar. Nossa, a Toei conseguiu piorar alguma coisa? Nossa, não creio. O que fazem com a Viola em Dressrosa é sacanagem, no mínimo. A maioria dos tópicos eu analisei de acordo com a minha própria experiência, mas eu usei ali como referência uma lista com algumas diferenças do anime pro mangá, do portal Shonen, outra lista só que dessa vez do link, de um grupo de One Piece lá da Amino. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o dedão aí. E me digam qual dos dois você acha superior, se eu esqueci alguma diferença muito importante. E bora discutir de boa. Falou!